Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós iremos fazer uma aula tira dúvida sobre hidrogênios ionizáveis. Para conseguir entender o que seria hidrogênio ionizáveis, primeiro tem que saber o que é. Hidrogênios ionizáveis é quando você tem um ácido e você dissolve esse ácido da água e vai ter liberação de H+, que é o próton, é o hidrônio, H+. Mas aí vem a pergunta: cada ácido vai liberar quantos hidrogênios ionizáveis? Eis a questão aqui hoje. Nós iremos discutir isso. E para isso é necessário que você saiba classificar os ácidos. Nós temos os ácidos que são classificados em hidrácidos ou oxiácidos. Os hidrácidos não possuem oxigênio em sua fórmula. Já os oxiácidos têm uma ampla variação e possuem oxigênio em suas fórmulas moleculares. E agora vamos a alguns exemplos para que a gente consiga entender melhor. Como vocês podem observar, aqui tem as duas classificações, os hidrácidos e os oxiácidos. Hidrácidos, como nós já estudamos, os hidrácidos possuem hidrogênio, mas não possuem oxigênio em suas fórmulas, tá vendo? Aqui eu tenho um exemplo do HCl, exemplo do H2S, que respectivamente, ácido clorídrico e ácido sulfídrico, né? Final hídrico, por não possuir oxigênio. Então, todos esses hidrogênios são diretamente ionizáveis quando dissolvido na água. Se for o HCl, vai liberar quantos hidrogênios? Um hidrogênio ionizável. Agora, se for o H2S, quando dissolvido na água, vai estar liberando 2 hidrogênios ionizáveis. A gente representa assim, ó, H+. Por quê? Porque quando ele dissolve na água, ele ioniza, certo? Ele não é de ligação iônica, ele vai se ionizar, ele é ligação covalente. Quando dissolve na água, ele ioniza, ficando com a carga positiva, porque ele perde o elétron que ele tem. Agora, é o caso os oxigênios. Quando possui oxigênio na forma molecular, olha aqui o tanto. Aqui eu tenho o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, o ácido nítrico. Todos eles possuem oxigênio em sua fórmula. E a quantidade de oxigênio está variando. Então, vocês têm que saber montar a fórmula de Lewis, para que você consiga entender quantos hidrogênios que são ionizáveis. Por quê? Porque nos oxiácidos só são ionizáveis, os hidrogênios só são ionizáveis quando estiver ligado diretamente no oxigênio e não estiver ligado no átomo central. Se estiver ligado ao átomo central, não é hidrogênio ionizável. Se ele estiver ligado ao oxigênio, aí sim ele é hidrogênio ionizável. Então vamos a alguns exemplos. Mas antes, vamos entender o nome, né? Monoácido, diácido, como que funciona? É justamente pela quantidade de hidrogênios ionizáveis que o ácido consegue liberar durante a ionização. Por exemplo, o que é o monoácido? Quando possui apenas um hidrogênio ionizável, que é o HCl, que só libera um, e também é o caso do ácido nítrico, que nós veremos daqui a pouco. Diácido, quando possui 2 hidrogênios ionizáveis, triácidos, 3 hidrogênios ionizáveis e tetrácidos, quando possui 4 hidrogênios ionizáveis, que é o caso do ácido pirofosfórico, que também veremos essa fórmula daqui a pouco. Então, vem comigo. Vamos aprender como que eu monto essas fórmulas. Primeiro, eu tenho aqui o ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico é um hidrácido, certo? Não possui oxigênio. Então, esses 2 hidrogênios estão ligados diretamente ao enxofre. Enxofre, ele pertence ao grupo 16 da tabela periódica. Então, isso quer dizer que ele possui 6 elétrons na camada de valência. Se ele possui 6 elétrons na camada de valência, isso quer dizer que para 8 faltam apenas 2 elétrons. Então, cada gazinho vai se ligar diretamente com o enxofre, fazendo isso aqui, ó. Então, a fórmula de Lewis está pronta e agora a fórmula estrutural dele fica desse jeito aqui. Então, esses 2 hidrogênios são hidrogênios ionizáveis. Então, isso aqui é um diácido, ok? Diácido. Lá do grupo hidrácido, que não possui oxigênio. Tudo certo. Agora vamos para os oxiácidos. Oxiácido, oxiácido. Possui oxigênio em sua fórmula. Como que eu faço a fórmula de Lewis primeiro? Ácido sulfúrico. Gente, a gente sabe que quando a fórmula molecular começa com H,
Nunca o H fica no meio, né, em uma ligação, porque ele só faz uma ligação. Então, o próximo elemento que tiver escrito que fica no meio é quem? O enxofre. Vou colocar o enxofre aqui. O enxofre do grupo 16 possui 6 elétrons na camada de valência. Vamos fazer 6 elétrons ao redor dele, ficando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, qual que é a sacada? É o seguinte. O que eu faço? Vocês estão vendo que tem 4 oxigênios? Então, é esse oxigênio que a gente vai colocar em volta do enxofre. E depois a gente coloca o H ligado com oxigênio. É assim que funciona. Então vamos aqui, oxigênio. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 oxigênios. Cada oxigênio é do grupo 16 também, igual o enxofre. Então eles possuem 6 elétrons na camada de valência. Vamos fazer os 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito. Aí a gente vai começar a brincadeira. Como? Vamos começar a fazer a ligação do enxofre com o oxigênio. Calma que daqui a pouco a gente coloca os Hs. A gente vai colocar conforme a necessidade dos elementos químicos. Vamos começar a fazer a ligação. Quem manda é o átomo central, que nesse caso o átomo central é o enxofre. Então vamos começar a ligar aqui. Começa a ligar normal para poder estabelecer a regra do octeto. Esse enxofre aqui, ó, ele já tem 6. Com o oxigênio, então ele já pode fazer uma ligação dupla, certo? Fez a ligação dupla. Aí, como toda regra possui exceção, nesse caso aqui, o enxofre ele vai passar a fazer mais ligações que 8. O enxofre já tem 8 elétrons. Vai vir aqui, ó, com esse outro oxigênio, vai fazer mais 2 ligações, ficando com um total de 10. Observe que agora o enxofre, nesse momento, ele possui 10 elétrons no total. Ele tinha 6, ultrapassar o 8 da regra do quinteto não tem problema. E, na verdade, todos os elétrons que ele tem ali vai fazer ligações, sim. Isso aqui é uma exceção à regra do octeto. Ele tinha 6, ele vai passar a ficar com 12 elétrons. Então, aqui, ó, vai fazer mais uma ligação com esse oxigênio. Só que esse oxigênio, vocês estão vendo que ele está incompleto? Ele está incompleto em relação a quê? A quantidade de elétrons. Ele precisa de 6. O enxofre vai ficar com 12, o oxigênio, cada oxigênio desse que está aqui, tem que ficar com 8. Então, começa a entrar os Hs. Aí que esse oxigênio aqui já fez uma ligação, está faltando mais uma. O H tem apenas um elétron. Ligou com H. Então, esse oxigênio que eu acabei de mexer com ele, ficou com 8 elétrons, não ficou? Beleza. Agora, vamos voltar para aquele outro oxigênio ali que está por fazer ligação ainda. Aqui o enxofre usou todos os elétrons, fez mais uma ligação com o oxigênio. Esse oxigênio aqui ficou com um total de 7 elétrons, está faltando um. Vou pegar o outro H que eu tenho lá disponível da própria fórmula, vou colocar aqui, H. Cada oxigênio desse ficaram com 8 elétrons. O enxofre, que tinha 6, ficou com 12, exceção à regra do octeto, como eu já falei. E os hidrogênios ficaram ligados diretamente com oxigênio. Portanto, no ácido sulfúrico, eu possuo 2 hidrogênios ionizáveis. Dava para prever pela própria forma molecular, não é? H2SO4. Eu já sei que o hidrogênio liga com o oxigênio, certo? Então vai ficar, eu tenho 4 oxigênio. Se eu tenho 4 oxigênio, 2 desses vão ligar com H. Os outros 2 oxigênios ligam diretamente também com enxofre. Na verdade, todos ligam com enxofre. Então, é mais ou menos isso. A quantidade de hidrogênio ionizáveis em um oxiácido é sempre o hidrogênio que estiver ligado ao oxigênio. Vamos fazer agora o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, que começou com H, então o átomo central P. Vou colocar o P no meio. O fósforo é do grupo 15, então ele possui 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse momento tem quantos oxigênios? São 4 oxigênio. Quantos Hs? 3 Hs, certo? Olha só. Então aqui vai ficar. Vou colocar 4 oxigênios ao redor do fósforo e vou começar a fazer os pontinhos aqui do oxigênio. 3, 6,
6, 6. Vamos começar a ligação. Vamos lá. Aqui o fósforo tinha 5, vai fazer agora 2 ligações com o oxigênio. Por quê? Porque quando o oxigênio faz 2 ligações, ele completa a regra do octeto. Tá tudo lindo para esse oxigênio aqui de cima. O fósforo tinha 5, certo? Normalmente ele faz mais 3 ligações. Só que nesses casos aqui, que são muito deles, a exceção à regra do octeto, o fósforo, que tem 5 elétrons, todos os elétrons dele vai fazer ligação, vão fazer ligações. Então, aqui o fósforo vai fazer uma ligação aqui, outra ligação aqui, outra ligação aqui. Tá vendo que todos os elétrons do fósforo foram utilizados? Porém, os oxigênios, que está fazendo apenas uma ligação com o fósforo, não completou a regra do octeto. Se ele não completou a regra do octeto, então a gente tem que completar com H que tem. São quantos Hs que possui? 3. Vamos colocar os Hs aqui, ó. 3 Hs. Então, vai fazer a ligação, ligação, ligação. Todos os oxigênios estão satisfeitos, porque completou a regra do octeto. O fósforo, todos os elétrons que ele tinha fizeram as ligações. E agora, eu tenho quantos hidrogênios ionizáveis? 3 hidrogênios ionizáveis. Então, esse aqui é um triácido, ok? E, continuando, nós temos o ácido pirofosfórico. O pirofosfórico é aquele grandão, esse aqui, ó. Ele possui 4 hidrogênios ionizáveis. Ele é obtido da desidratação de 2 moléculas de H3PO4, obtendo ele aqui, ó, que é o H4P2O7. Como que fica a fórmula de Lewis para este ácido pirofosfórico? Vamos fazer. Observe bem, vocês estão vendo que possui 2P, 7 oxigênio e o H, e 4 Hs? O que a gente vai fazer? A fórmula dele é feita da seguinte maneira. A gente coloca aqui P e o P. O oxigênio fica no meio, fazendo a ligação aqui, ó, com P e P. Cada P possui 5 elétrons, certo? Vou fazer diretão aqui, sem ser dos pontinhos, para ficar mais simples aqui para entender. P e P. Aí, eu tenho quantos oxigênios? O oxigênio dos 7 já foram utilizados, então agora eu tenho 6, certo? 3 para um lado e 3 para o outro. Aí, o que vai acontecer? O fósforo tem 5 elétrons. Vai fazer ligação dupla com oxigênio e ligação dupla com outro oxigênio. E com os outros oxigênios, vai fazer ligação simples. Só que esses oxigênios que fizeram a ligação simples, não pode. O oxigênio sempre faz 2 ligações. Tá faltando quem? Tá faltando o... Vou trocar a cor aqui. Tá faltando os Hs. Então, vai ficar H, 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 H. Então, eu possuo quantos hidrogênios ionizáveis? 4 hidrogênios ionizáveis. Por isso que ele é um tetraácido. Certo? Ok? Então, resumo da ópera. Hidrogênios ionizáveis em oxiácidos estão ligados diretamente no oxigênio. Agora, nos hidrácidos, a quantidade que aparecer lá já são considerados hidrogênios ionizáveis. Pratique isso nos exercícios ou reveja a aula para você não ter mais dúvida.